Olá, irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um estudo espetacular. A gente vai ler 4 profetas do Antigo Testamento. Sim, nós vamos ler Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu. Esses 4 profetas espetaculares onde Deus trouxe profecias pontuais, históricas e profecias apocalípticas da volta do Senhor Jesus, do reino que ele vem estabelecer na terra, do milênio e também do anticristo. Né, gente? Como o evangelho é impressionante. Antes de tudo, a gente precisa ter uma coisa em mente. As profecias dadas aos profetas no Antigo Testamento, elas são profecias pontuais históricas e também fazem parte de profecias proféticas determinadas para o tempo determinado, o final dos tempos. O Senhor, ele deixa claro isso nas suas profecias. Porém, alguns eles se confundem quando leem e não conseguem identificar o que é pontual, histórico e o que o Senhor está se dirigindo para a igreja, o que o Senhor está se dirigindo para os últimos dias. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você muito fácil de você entender, que o Senhor compartilhava com os profetas, assim como ele compartilhava com os apóstolos. Por exemplo, quer ver? Em João, você está lembrado que João ele é levado à ilha de Patmos, aonde ele é levado ao terceiro céu e ele tem uma visão. E o Senhor dá um livro para ele. E o Senhor diz para ele comer aquele livro. Na boca ele diz que é mel, é como mel, mas quando desce ao estômago é amargo. Pois é. Eu vou fazer aqui, o que o Senhor fez Ezequiel comer. O mesmo livro Ezequiel comeu, gente. O mesmo livro que era amargo na sua boca. Eu vou colocar aqui os 2 textos para você ter entendimento. Eles comeram o mesmo livro. E o Senhor, para Ezequiel, revelou o templo que o Senhor ia habitar na terra com os homens, com os justos, estabeleceu o seu reino e faria convergir nele todas as nações da terra, onde elas congregariam em paz. Olha só, o Senhor revelou a Ezequiel coisas sobre o milênio. O Senhor revelou também aos profetas coisas sobre os últimos dias. Quer ver uma coisa? Lembra que Paulo teve uma revelação, ele fala que aquilo que foi ocultado sobre toda a história, agora me veio a revelação. Sim, Paulo teve a revelação. Porém, Paulo era um estudioso dos profetas. Quando ele teve a revelação de que o evangelho do Senhor Jesus era para todos os povos, para os gentios e judeus, ele com certeza tinha em mente Oséias capítulo 1 e capítulo 2. Como a gente estudou anteriormente, que Deus semeou Israel pelas nações e fez convergir em Cristo Jesus as 2 casas, a casa de Judá e a casa de Israel, como Jesus como sendo o único cabeça. Pois é, essa foi a revelação que Paulo trouxe à tona. Aquilo que não tinha sido entendido pelos profetas, porque não era determinado para aquele tempo, foi declarado a Paulo. Tá entendendo como os textos são ligados? Quando Jesus cumpriu a lei de Moisés, ele cumpriu exatamente, ele estudava os profetas. Tinha conhecimento das profecias que ele viria cumprir em sua carne. Ele sabia que ele havia de morrer pelos pecados, porque ele era cordeiro. Então, gente, os textos eles se alinham. Os profetas estão alinhados entre si. Vai começar lendo Naum, que é o primeiro, a gente vai em ordem. Eu decidi fazer o como, gente? Eu decidi ler profeta por profeta, pontos chaves que estão se referindo à volta do Senhor. Então eu vou lendo os versículos, vou trazendo qual é a ligação com o Novo Testamento. Mas a gente tem que ter em mente, gente, que os textos, esses 4 profetas, estão alinhados com Daniel, com Oséias, com Ezequiel, com Zacarias. Eles estão alinhados, todos eles. Cada um trazendo um pedaço da revelação. Capítulo 1, versículo 5. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por eles demolidas. O Senhor é bom, é a fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Ou seja, aqui o Senhor está falando sobre a sua ira, o derramamento das suas taças, a abertura dos seus selos, a ira contra os povos e nações.
Mas também no versículo depois, no versículo 7, ele fala que ele guarda o seu povo, que ele é a fortaleza do refúgio do seu povo. Ele os guarda mediante a sua ira. Entendeu? Versículo 9. Quem pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Gente, o versículo 11, ele é extremamente... Ele é espetacular, porque ele fala a localização da onde deve surgir o anticristo. Quer ver? De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. O Senhor aqui está falando sobre o anticristo. Quem que é o conselheiro vil? Aquele que maquina contra o mal. Designado para os últimos dias. Os profetas nunca perdem os seus valores. Está falando sobre o anticristo. Nínive hoje é o Iraque. Fica no norte do Iraque. Fazia parte da Síria. Né? Ou seja, da linhagem Islã. Ismael vem do islamismo. Esse homem se levanta, eu acredito, ele se levanta do Islã. Daquela região. Egito, Iraque, Irã. Entendeu? Vamos lá, versículo 15. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Gente, quem que vem sobre os montes? No Monte Sinai, no seu monte. Quem que vem estabelecer essas boas novas? O Senhor, junto com os seus santos. Do que anuncia a paz. Quem que anuncia a paz? Quem que vem sobre o monte levando uma boa nova anunciando a paz? Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele inteiramente será exterminado. Por que cumpre as tuas festas? Porque as festas, gente, está totalmente alinhada à volta do Senhor. A festa das trombetas, a lua nova, a expiação, a festa dos tabernáculos, das tendas. Né? E aqui ele fala que no período certo o homem vil não passará por ti, porque ele será inteiramente exterminado. A volta do Senhor, o reino de justiça do Senhor, onde aprisiona... Agora vamos lá para o capítulo 2, versículo 10. O temor diante da ira de Deus, as nações temendo. Vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Olha o tamanho da glória do Senhor quando ele vem com a igreja, vem estabelecer o seu reino. Né? As iras de Deus, as taças da ira de Deus. Agora vamos para Abacuque, profeta Abacuque, gente. Capítulo 1, versículo 12. Vai começar com Abacuque questionando a Deus, fazendo questionamentos por até onde se prolongaria o injusto reinando sobre o justo. O injusto se dando bem, fazendo as suas injustiças. Né? Então aqui, no versículo 12 até o versículo 17, é Abacuque questionando a Deus, questionando a rocha. Aqui ele fala, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, tu, ó Cristo. Ele está falando alinhado com o Cristo, com o Messias que viria, que seria a rocha. Até quando isso será, essa injustiça reinará? E aí o capítulo 2 tem a resposta do Senhor, respondendo ele, quer ver, ó? Versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre a tábuas, para que possa ler até quem passe correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Do que o Senhor está falando? Qual que é o tempo determinado? A última semana de Daniel. O início, a manifestação do anticristo, a apostasia. Né? Pois encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, ele está falando sobre a volta do Senhor, que a terra inteira terá conhecimento da glória do Senhor. A igreja terá a plenitude do conhecimento da glória do Senhor. O Senhor revelando tudo para a igreja. Agora aqui no versículo 17, porque a violência contra o livro te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes
te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Aqui a ira de Deus sobre todos os povos moradores da terra, que se vestem com a iniquidade dos povos. E aí eles tremem diante da glória do Senhor. Porém, nesse período, quem é a fortaleza da igreja? Deus, o guarda. Vamos lá, capítulo 3, versículo 2. Agora é a oração de Abacuque. Quer ver, gente? Quer ver como Deus revelou a Abacuque os últimos dias? Essa oração que Abacuque faz a Deus, era como se Abacuque tivesse a revelação dos últimos dias. É como se ele tivesse comido o mesmo livro que João. E ele entende mais do que a igreja hoje, às vezes. Olha só. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia, Deus. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Temã e Parã é próximo ao Sinai. A gente está falando que a glória do Senhor vem de Temã, vem do Oriente. Está falando da volta do Senhor Jesus. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, e os outeiros eternos se abatem. Veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios do Senhor que está irado? É contra os rios? É contra os ribeiros da tua ira ou contra o mar, contra as nações, os povos, o teu furor? Já que andas montado no teu cavalo, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua alvaja de flechas. Tu fendes a terras com os rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto nas suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Versículo 13. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Está falando do Senhor, gente. Está falando da volta do Senhor, quando Ele vem com glória. Onde? Porque Ele vem salvar o povo. Ele vem buscar o seu povo. Versículo 16. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Ou seja, esses dias angustiantes que a gente vai passar, mas será guardado por Deus. Abacuque está dizendo, olha a oração de Abacuque, quão profunda é. Eu dou um conselho a vocês a lerem todo o Abacuque. Agora vamos fazer a parte 2, para não se alongar muito, que agora tem Sofonias e Ageu. Tá? A gente vai fazer no outro vídeo, para a gente poder interromper agora num tempo bom.